Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Renata Ramos e aqui eu te auxilio a crescer com propósito. E apesar do nosso nicho ser específico, ser da área da beleza, muitas das dicas que você vai encontrar aqui você pode adaptar para o seu nicho de mercado. E hoje nós vamos falar sobre algo que eu considero essencial, super importante para quem deseja crescer e permanecer em crescimento, que são coisas um pouquinho diferentes e eu vou te explicar o porquê. Recentemente eu estava ouvindo uma profissional, na verdade eu estava assistindo uma aula dessa profissional, uma profissional super conceituada no mercado, que eu considero que é alguém que tem muito conhecimento no seu nicho específico e respeito muito por isso, até porque eu tenho aprendido muitas coisas com ela. E essa profissional, ela é uma profissional específica de apenas uma área na parte capilar, na área capilar. E ela foi dar um exemplo dali da aula que ela estava dando e ela deu um exemplo de uma área que não é de domínio dela. Ela fala sobre colorimetria e ela foi foi usar uma outra área como exemplo, e essa área era o alisamento, que é justamente a área que eu me especializei. Então eu comecei a perceber que ela dava exemplos que não faziam muito sentido e eu percebi que é porque ela não entendia muito bem como que funcionava. Quando nós vamos dar um exemplo, quando nós vamos falar de algo com propriedade e afirmar aquilo, ainda mais quando nós estamos ensinando, para uma turma, para os nossos alunos, a gente precisa ter muita certeza daquilo que nós estamos falando. E a gente cometer um deslize não é o problema, ou até dizer que não sabe, não é o problema. Eu já tive em sala de aula onde alunos me fizeram perguntas que eu falei, eu preciso investigar melhor a respeito disso e trago para vocês na próxima aula. Então eu acredito que o ser humano ele não sabe de tudo, nós estamos constantemente aprendendo e eu acho que é aí que está a beleza da vida. Só que quando ela citou esse exemplo, ela falou situações específicas que acontecem no procedimento do alisamento que não são reais. Não são reais porque quando você estuda a fundo como que funciona o processo de alisamento, quais são os componentes ali daquele produto e como que ele age na fibra capilar, quando você tem esse conhecimento mais a fundo e além do conhecimento teórico, você tem a experiência de trabalhar com isso no seu dia a dia, você consegue entender como que aquilo funciona de uma forma que quando alguém chega e fala, olha, esse produto dá esse resultado, você fala, bom, não é bem assim que funciona, né? Até porque quando você faz um procedimento, esse procedimento ele é personalizado, porque cada cliente vai precisar de uma determinada forma de ser feito aquele procedimento. Então a forma como ela explicou de uma forma generalizada e queria dizer que pegou vários tipos de produto, colocou tudo dentro do mesmo pacote, falou que todos aqueles produtos davam determinados resultados. E assim, eu fiquei um pouco constrangida de comentar alguma coisa a respeito, porque eu tenho muito respeito por essa profissional e eu sei que dentro do nicho dela específico ela é muito boa. Só que eu falei, nossa, não tem nada a ver, não é isso que acontece, porque não é assim que o produto age, porque depende de uma série de coisas e a gente não vai entrar nesse quesito aqui, nessa questão agora no momento. Mas qual é o ponto principal? O ponto principal que, olha, eu queria deixar bem claro que não estou dizendo que seja o caso dela, mas é o que eu estou utilizando esse caso porque foi uma aula que eu participei. Mas eu percebo que muitos profissionais na internet, infelizmente, para poder destacar o seu nicho de mercado, eles acabam queimando, eles acabam tentando diminuir o trabalho de outros profissionais. Eu não estou falando isso só porque é a minha especialização, a questão do alisamento. Eu estou falando de qualquer área. Sabe, eu vejo muitos e muitos profissionais, inclusive dentro da área do alisamento, dizendo que a técnica dele é uma técnica perfeita e que nenhuma das outras prestam. Gente, cada profissional tem sua forma de trabalhar. Então, o princípio que eu quero trazer para vocês aqui hoje é o princípio do respeito. Sem respeitar ao próximo é muito difícil
nós conseguimos conquistar os nossos objetivos. E eu não vou dizer para você que é impossível, porque eu vejo muitas pessoas que crescem e com uma falta de respeito tremenda. Só que isso é um sucesso limitado, isso é algo que tem um prazo de validade. E não é esse o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é que os profissionais conquistem seu espaço no mercado e que estejam em crescente desenvolvimento, que sejam pessoas que venham se encher de conhecimento e poder passar esse conhecimento adiante. Então eu acho que a beleza, eu acredito, gente, de verdade, que a beleza está nisso, em você se aprimorar cada vez mais para que você possa melhorar a vida do outro. Eu acredito que a vida seja a respeito disso. Como eu estava dando o exemplo aqui, eu vou continuar nesse exemplo da coloração e do alisamento. Essa profissional, ela falava dos danos terríveis que um alisamento pode causar. E quando a gente fala de dano, voltando aqui para a área capilar, mas você pode adaptar esse assunto aí para o seu nicho de mercado, se for o caso, os danos que uma química pode fazer, a outra também pode. Porque no fundo, tudo é química, né? Até um shampoo e um condicionador que nós utilizamos tem produtos desse que às vezes ele é excelente para uma pessoa e é péssimo para outra. Porque tudo é química. Tem uma amiga que ela costuma dizer que nem quando você tenta agora, hoje em dia, né, se alimentar de uma forma mais natural, você consegue, porque infelizmente os alimentos estão cheios de agrotóxicos, enfim. Mas qual é o ponto principal de tudo isso? Se você é um profissional, você estuda e você busca se qualificar cada vez mais, você vai saber como utilizar essa química de forma que, por mais que aconteça algum tipo de dano, e quando eu falo de dano calculado, tá? Mesmo que aconteça algum tipo de dano nessa fibra, ao mesmo tempo que isso aconteceu, você consegue recuperar, você consegue trazer uma recuperação para esse fio. Então, da mesma forma, voltando para o exemplo, que um produto de alisamento, ele pode sim acabar trazendo algum dano. Um produto, por exemplo, um pó descolorante, quando você faz uma descoloração no cabelo, como que esse cabelo fica depois? Só que existem profissionais que são tão bons, são tão feras, são tão qualificados, que isso fica imperceptível. Da mesma forma que acontece uma mudança brusca na estrutura daquele fio, esse profissional ele consegue repor tudo que aquele fio perdeu. Então, quando a gente fala de dano capilar, a gente não está falando do que a química faz, a gente está falando do conhecimento que o profissional tem. E toda regra tem sua exceção, mas o que nós queremos nos atentar aqui hoje é: para eu crescer, eu não preciso diminuir ou tentar prejudicar ninguém. Esse tipo de atitude, na realidade, ela só vai trazer para mim certos problemas no futuro, porque não existe a possibilidade de eu plantar uma coisa e colher outra. Ninguém planta batata e colhe abóbora, por exemplo. A gente só colhe aquilo que a gente planta. Então, na realidade, quando eu tento prejudicar alguma pessoa para eu poder ter um destaque, isso vai interferir diretamente no meu futuro. E não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é crescer, ser reconhecido como um profissional qualificado, ter um destaque no mercado, ser uma referência, né, inclusive para os nossos clientes. O nosso objetivo é esse, sem prejudicar ninguém, inclusive podendo indicar outros profissionais. Por que não, né? Eu já tive situações que eu indiquei profissionais, teve serviços que eu olhei assim e falei: opa, você precisa de um especialista nessa área, então eu te indico tal pessoa. E olha que eu tinha produto, eu tinha conhecimento e eu tinha condições de fazer, só que eu achei que naquele caso específico seria melhor ir para uma pessoa que tinha um estudo mais a fundo, e eu sabia que conhecia uma pessoa que tinha um estudo mais a fundo naquela área específica, e eu falei: vai para essa pessoa que era uma excelente profissional. Mas eu queria fazer aqui. Eu falei: não, mas ela tem um estudo, ela é muito mais qualificada que eu nesse nicho que você precisa, e ela vai te dar um atendimento direcionado, um atendimento de qualidade. Gente, não existe, eu não sei qual é a dificuldade que as pessoas têm de entender que o sol nasce para todo mundo. O sol nasce para todos e todos nós temos espaço no mercado. Só que para isso a gente precisa respeitar algumas regrinhas básicas, e uma dessas regras
é esse princípio do respeito ao próximo. Eu vou te mostrar uma coisa. No livro de Provérbios, no capítulo 19, versículo 21, diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu tenho um propósito, você que está me ouvindo tem um propósito, e nós sabemos, nós temos, no fundo, todo mundo tem aquela certeza no coração que tem que fazer algo, né? E quando nós temos esse sentimento, quando Deus coloca esse sentimento no nosso coração, é porque Ele está nos capacitando para fazer. Então, o lugar que é meu, ele é meu, gente. Ele é meu, não é de mais ninguém. E se alguém tentar ocupar esse lugar, não vai fazer dentro do propósito que ele precisaria ser realizado. E a mesma coisa vale para você, vale para todos nós. Você foi separado, você foi separada para algo específico. E isso aí, que é o seu propósito, é só você que pode fazer. Se eu tentar fazer no seu lugar, não vai dar certo, né? Então, assim, a gente não precisa tentar passar por cima de ninguém. Isso já é um clichê, todo mundo sabe. Mas, infelizmente, quando nós abrimos aí a tela do nosso celular, desculpa, do nosso computador, é o que mais vemos. Infelizmente, as pessoas acham que para ela demonstrar que tem mais conhecimento, ela precisa diminuir o conhecimento do outro. E apesar da gente saber que tem muitas pessoas na internet que falam coisas que não tem muita certeza, eu não preciso vir aqui e falar assim, olha, a pessoa fulana de tal falou essa besteira absurda e ela não sabe nada e, enfim. Eu comecei a fazer o curso com uma pessoa, eu gosto muito de fazer curso, né? A gente tem que fazer, não tem outro jeito. E eu comecei uma mentoria, na verdade, com uma pessoa que eu acho um cara, assim, espetacular. Eu vejo que tem muito conhecimento e durante algumas aulas eu comecei a perceber, a gente tinha algumas reuniões, né, online, e eu comecei a perceber que as outras pessoas, não todas, né, mas algumas pessoas que estavam na classe, elas falavam de outros profissionais conhecidos, elas falavam com um certo desprezo e davam nomes pejorativos para essas pessoas. Inclusive, chegou a ser comentado o nome de uma profissional que eu tenho uma admiração muito grande no mercado. E aquilo me fazia tão mal e o nosso mentor, ele ria. Então eu falei, não é bem isso que eu quero pra mim. Eu tava me sentindo muito mal naquele lugar porque eu não acredito que pra eu ter um destaque, eu preciso diminuir o conhecimento do outro. E assim, os conhecimentos, tanto das pessoas, a classe que eu tava, eram pessoas que tinham muito conhecimento dentro dessa área, mas essa outra profissional em específico que eles estavam falando também é uma pessoa que tem muito conhecimento. O que ela fala é um pouco diferente da forma como a gente levava ali a aula, mas tem base, sabe? Então, assim, são conhecimentos diferentes, são pessoas diferentes que trabalham de forma diferente. Pra mim é só isso. Até porque os resultados dela falam por si. E os nossos resultados, eles precisam falar por nós. A gente conhece a árvore pelo fruto, né? Me apresenta os seus frutos e eu vou conhecer que tipo de árvore, eu vou entender que tipo de árvore você é. Então, eu saí dessa mentoria justamente porque eu me sentia muito desconfortável em perder um tempo da aula falando de outros profissionais e eu achava que isso era totalmente desnecessário. A pessoa e as pessoas em si são pessoas que são boas profissionais, têm resultados muito bons, mas eu acredito que são princípios que não batem, né? Eu me sentia muito desconfortável com isso e eu prefiro levar a vida dessa forma, porque pra mim, gente, traz muito resultado. E eu espero que você consiga ter clareza, né? Que Deus possa trazer clareza para você entender toda essa parte do que precisa ser feito nos bastidores para que a gente consiga apresentar os nossos frutos da melhor qualidade, não frutos de aparência, não frutos que aparentam, né? Que parecem que tem uma boa imagem, mas quando a gente morde, tá azedo, tá verde, ou às vezes já até tá estragado, né? Enfim, que os nossos frutos possam falar por nós, que os nossos frutos tenham beleza, mas principalmente que eles tenham sabor, porque nós estamos aqui para ser o tempero desse mundo, nós somos o sal dessa terra. Então eu acredito que nós precisamos fazer a diferença
na vida das pessoas de uma forma positiva. Espero que esse conteúdo traga muita luz para sua vida, traga clareza, né? E que você tenha aí uma jornada de sucesso. E eu te desejo muita paz e prosperidade. Até o próximo vídeo.